Quinta-feira eu coloquei um post lá no YouTube, na aba comunidade, pedindo para vocês mandarem perguntas que vocês queriam me fazer, não só relacionadas à ciência, mas também qualquer coisa. Eu acho legal isso, poder ter essa interação, então vamos responder algumas dessas perguntas aqui. Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu queria usar esse tempo aqui para responder algumas dessas perguntas, e eu acho que isso é uma coisa que eu vou começar a fazer a cada 15 dias, talvez, que é abrir um espaço para vocês fazerem as perguntas. Vocês vão ver hoje, eu peguei perguntas que não são só de ciência, mas em geral, porque eu acho bacana a gente poder falar de outros assuntos que não sejam só ciência. Então vamos lá, vamos falar disso aqui. Então vou começar respondendo uma pergunta aqui do Pedro Antônio, que ele tá perguntando para mim, quem foi a maior mente que já passou pela Terra? Essa é uma pergunta muito difícil de se fazer, porque, em primeiro lugar, existem muitas pessoas diferentes que tiveram resultados extremamente importantes e de maneira independente. Se você quer falar o cálculo, por exemplo, que foi descoberto simultaneamente por Leibniz e Newton, qual dos dois foi mais brilhante? Ambos fizeram de maneira independente. E, além de tudo, eu não conheço todas as áreas, eu não vou conseguir me dizer qual foi a pessoa mais importante na literatura ou na antropologia ou na medicina. Não são áreas que eu conheça tão bem. Então eu posso dizer assim, na física e na matemática existem algumas pessoas que são extremamente importantes e eu acho que não existe uma pessoa que você colocaria no topo. Cientistas que eu considero extremamente importantes. A gente tem Newton, que descobriu o cálculo, a mecânica. Você tem Maxwell, que unificou as equações do eletromagnetismo. Você tem Einstein, que fez diversas coisas falando sobre relatividade, mecânica quântica. Você tem Schrödinger, você tem Dirac, você tem o Fermi. São todos caras extremamente importantes e que fizeram descobertas fundamentais para a física. Você tem na área experimental, vamos falar, Marie Curie, que também fez milhões de descobertas e foi umas duas únicas pessoas a receber 2 vezes o prêmio Nobel. Então assim, eu não consigo dizer qual foi a maior mente que passou. Todas essas são mentes brilhantes e que são inacreditáveis de se olhar a história delas. Eu tenho um apreço muito especial pelo Fermi. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre ele, mas o Fermi foi o último grande cientista que foi... O Fermi foi o último grande físico que foi experimental e teórico com um nível... no nível top, assim, né? No nível mais alto das duas áreas. E ele é um cara que fez muitas coisas, teve descobertas... impulsionou a área da física teórica, impulsionou a área da física experimental, foi um dos criadores da física computacional. O cara é fenomenal, mas não conseguia colocar ele no topo. Acho que ninguém sozinho estaria no topo. O André Lake está perguntando o seu programa, quais linguagens e se eu conheço vertentes para ajudar na física e na programação. Então eu programo há bastante tempo. Eu comecei a programar razoavelmente novo, com uns 9, 10 anos eu comecei a aprender a programar, na época em Basic mesmo, lá no DOS, mas depois disso eu fui continuando estudando outras linguagens de programação, aprendi Visual Basic, aprendi Delphi, aprendi C, C++, Java e outras, né, Scala e Haskell e assim vai. Hoje em dia a maior parte do que eu programo, e não é muito mais, o meu trabalho eu acabo, dado que as funções que eu faço mais de gerenciamento eu não programo tanto mais, mas a linguagem que eu mais uso hoje no dia em dia é Python. De vez em quando eu faço algumas brincadeiras em outras linguagens para poder me manter ativo, mas assim, profissionalmente o que eu mais uso mesmo é o Python. E é isso que eu recomendo para todo mundo que está começando nessa área. Assim, eu acho que começar a investir numa linguagem simples que te permita rapidamente sair do zero e fazer algum resultado imediato é muito útil. Então Python, ela mantém essas vantagens de ser muito científica, ter pacotes que fazem tudo e ser muito fácil você começar do zero e em poucos dias você já está tendo resultados nele que te permitam fazer alguma coisa. Então ali eu acho que se você quer começar, Python é uma boa. O Bielksp Games está perguntando se eu jogo videogame, qual que é meu jogo favorito. E eu jogo bastante até videogame. Eu sou razoavelmente viciadinho. Atualmente eu tô jogando o Red Dead Redemption 2, que eu acabei não jogando no ano passado. E agora eu tô maratonando ele aí, já fiz uns 50% do jogo. Antes disso eu terminei o Fallen Order, o Jedi Fallen Order, que também
um jogo que eu gostei bastante. Eu tô sempre aí jogando 1 ou 2 jogos simultaneamente. Eu joguei todos os grandes jogos das últimas gerações, esperando bastante esse ano o Cyberpunk 2077 e o The Last of Us 2, acho que são os 2 jogos mais esperados do ano. O melhor jogo de todos os tempos. É uma pergunta bem difícil, assim. Os que eu mais joguei muito Mario, joguei muito Sonic. O Mass Effect 1, eu lembro que eu tive o final do primeiro, eu achei muito impressionante, eu gostei muito. Fiquei bastante impactado pelo final. O Red Dead Redemption 1, eu também gostei bastante. Os jogos clássicos, Chrono Trigger, também é inacreditável de bom. Eu acho que assim, tem uma variedade grande de jogos que eu gosto. Recentemente eu joguei os 2 Wolfensteins mais recentes, né? O New Order e o Last Colossus, e eu achei, são jogos lineares de tiro, mas eu achei a história deles extremamente fantástica, tanto que normalmente eu não gosto muito de jogos de tiro assim lineares, mas a história era tão boa, o roteiro era tão bom que me prendeu. O Far Cry 3 foi outro jogo que eu joguei e me deixou uma memória muito boa de ser um jogo quase sandbox, assim. Então varia muito ali os jogos que eu tenho jogado, mas sim, eu jogo bastante videogame. Fernando Peluso tá perguntando aqui, já que o nome do canal é Fisiculturista, se eu pretendo viajar em 2020 e pra onde? O canal, quando eu criei o canal Fisiculturista, a minha ideia era realmente dividir em falar sobre física, ciência e falar um pouco sobre como é que é morar fora do Brasil. Eu fiz alguns vídeos no início sobre como é que era morar em Amsterdã, como é que eram as coisas lá, mas fiz 3 ou 4 vídeos disso e acabei me concentrando muito mais nos vídeos de ciência. É até um pouco parecido com o Lito do Aviões e Músicas, que tinha um blog de aviões e músicas e no final das contas acaba concentrando muito mais na área dos aviões. Eu pretendo falar um pouco mais sobre outras coisas que não sejam ciência só, mas que sejam relacionadas a morar fora, a viver no exterior e coisas assim, porque eu acho que as pessoas têm interesse sobre isso, e até mesmo sobre questões da minha adaptação aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é o que muita gente acaba me perguntando. Para onde eu pretendo viajar em 2020? Eu não fiz nenhum planos grandes ainda para onde eu vou viajar. Com certeza tem alguns lugares que eu vou viajar a trabalho. Então, Seattle, com certeza eu vou acabar indo esse ano. Tem uma outra conferência que eu já estou indo na Califórnia lá para abril. Eu vou acabar dando um pulo na Europa também, a trabalho. Eu tenho um time que eu trabalho próximo lá. Então, assim, essas são viagens a trabalho que eu já tenho. De viagens pessoais, eu não sei. Eu tava muito querendo ir pra Porto Rico, que me falam que é muito bonito e não é caro os voos saindo aqui de Boston. Eu queria ir, então quem sabe esse ano eu dou um pulinho lá, é fácil, não precisa de passaporte, nada, é só voo interno. Esse é um voo muito que eu queria fazer pra conhecer lá Porto Rico. O Henrique Emida perguntando como é que eu conheci o Jovem Nerd. O Jovem Nerd eu conheci por culpa desse cara aqui, ó. O Atila, que todo mundo conhece lá do Nerdcast e também do canal Nerdologia aqui no YouTube. E tem agora o canal pessoal dele também. Então eu já conheço o Atila há muito tempo. Conheço o Atila desde 2005, talvez. A gente acabou se conhecendo por esse mundão aí da divulgação científica, onde ele tinha um blog dele, que era o Rainha Vermelha, e eu escrevia num blog com outros amigos, que era o Ars Física. E daí com isso a gente acabou se conhecendo. E o que aconteceu foi que a gente manteve contato depois disso, sempre trocava mensagem de vez em quando, até que aconteceu que eles estavam querendo gravar um Nerdcast sobre física, sobre a descoberta do bóson de Higgs, e o Atila já gravava Nerdcast fazia algum tempo. E daí ele me mandou uma mensagem e falou: e aí, meu, você tá afim de gravar? Precisava de algum especialista. E aí eu acabei começando a gravar ali com eles, e eu acho que rolou uma interação boa, e desde lá a gente continuou gravando. Esse ano agora, em 2020, completam 8 anos que eu tô gravando podcast com o pessoal do Jovem Nerd. O Claudio Miro Meira Júnior me perguntou por que calça a gente bota e bota a gente calça. Tem uma outra pergunta pra você aqui, Claudio Miro. Por que tudo junto escreve separado e por que separado escreve tudo junto? O Rafael Igor perguntou aqui, que tipo de assunto você sente? Eu acho que tem uma dificuldade para compreender. Tem vários, assim, mas especialmente eu tenho muitas dificuldades em línguas, eu tenho muita dificuldade para aprender línguas. Não é uma coisa fácil para mim aprender línguas, e mesmo, vamos falar assim, escrever com um bom português é um esforço grande, eu tenho muitas dificuldades mesmo. Sempre tive. Português sempre foi a matéria que eu fui pior no colégio.
sempre assim, português e inglês eu sempre tive muita dificuldade. E eu acabo aprendendo meio que no ouvido mesmo, línguas. Não é muito conhecimento de gramática, assim, eu aprendo pela repetição mesmo. Recentemente tenho tentado ler bastante livros de filosofia e eu sinto uma dificuldade muito grande. Eu leio o livro e a minha sensação é que eu tô lendo e não tô absorvendo nada ali. Eu não tô passando nenhuma barreira e nada tá fazendo sentido para mim. O que é bastante desesperador, porque você entende as palavras, mas você não consegue formar a ideia que a pessoa tá querendo passar por ali. E eu gostaria muito mais de aprofundar meu conhecimento em áreas de humanas que eu não tenho ainda. Então, são áreas que eu estou tentando conhecer, mas eu tenho bastante dificuldade. Essas foram algumas das perguntas que vocês fizeram. Tinha muito mais perguntas, então não vai dar para responder todas. Mas, como eu falei, eu quero de maneira constante aqui ficar trazendo um vídeo para vocês me fazerem perguntas. Então, daqui a alguns dias eu vou botar de novo aqui um post lá na minha aba comunidade do YouTube e aparece lá para poder olhar e escrever as perguntas que vocês querem me fazer. Sim, de novo, qualquer pergunta que vocês queiram. Beleza? Então ficamos por aqui e falou!